Olá, está começando agora mais um Assembleia Popular, um programa que foi criado pela Resolução 839 de 2004 e dispõe aos cidadãos um espaço para livre manifestação da opinião política sobre assuntos de interesse da cidadania. Reforçamos que o programa é gravado às quartas-feiras, das 12 às 13 horas da tarde, aqui na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, na região do Ibirapuera. Para participar, basta se inscrever no local apresentando um documento original de identidade ou também carteira de motorista, a CNH, e mediante esta apresentação também é necessário preencher uma ficha cadastral, um termo que deve ser assinado para certificar a responsabilidade de cada orador por sua fala nesta tribuna aberta à população de todo o estado de São Paulo. De acordo com o artigo 3 da resolução que estabeleceu a Assembleia Popular, a utilização desta tribuna deve obedecer aos princípios éticos e morais instituídos por esta Casa, sendo o orador o responsável civil e criminalmente por todo tipo de conteúdo expresso por meio deste programa e também desta transmissão. Dito isso, hoje temos 8 participantes, 8 pessoas participando desta Assembleia Popular. Com isso, cada orador tem 7 minutos para apresentar sua fala nesta tribuna. Chamamos inicialmente o senhor Lívio Carlos da Silva, juiz de paz e jornalista. Por favor, senhor Lívio, fique à vontade. Boa tarde, senhores deputados. Boa tarde, o deputado Enio Tato. E graças a Deus, boa tarde, a Rafaela, que trabalha no gabinete do deputado Enio Tato. Ela é chefe de gabinete. Graças a Deus, Rafaela, os meus parabéns pelo seu trabalho. O seu trabalho foi um trabalho de competência, de honestidade, um trabalho de responsabilidade. Graças a Deus, voltou o sistema da Assembleia Legislativa, o sistema de respeito com relação à presença dos participantes, porque eu reclamei da mesa, da cadeira, reclamei do púlpito. Aqui, graças a Deus, a Rafaela, chefe de gabinete do Enio Tato, tomou as providências e hoje as coisas mudaram, entendeu? Da responsabilidade da Assembleia Legislativa atender os participantes. E quando não atender, eu não vou parar de reclamar. Eu não devo satisfação a ninguém e ninguém vai fechar minha boca, vai me dar ordem e dizer o que eu tenho que falar. Eu falo o que preciso ser falado. Outra coisa, eu também aqui estou elogiando a Polícia Militar da Assembleia Legislativa, da Polícia Militar, da Assembleia Legislativa, pelo trabalho deles, um trabalho competente, um trabalho honesto, um trabalho de responsabilidade. Porque eu perdi meu documento aqui 10 horas da noite, a Polícia Militar achou meu documento e me devolveu. Graças a Deus, eu peço para esse policial, ele ser elogiados. Eu estou pedindo para ele ser elogiado, o policial. Aqui eu vou dar o nome dos policiais. Do policial militar, o cabo Benites, o cabo Messias, o cabo Luiz, o cabo Bisaio e o cabo Carlos, da Polícia Militar. E os demais policiais também, que eu não estou com a lista deles todos aqui. Eu tenho outra lista aqui, a Juliana, a Cristina e a Zoraia. Todos são policiais da Assembleia Legislativa que têm um trabalho honesto e eles me conhecem e quando tem algum problema aqui na Assembleia Legislativa, eles falam comigo, eu falo com eles. Eu não sou o comandante, eu não estou falando que eu sou o comandante, eu estou falando do trabalho de responsabilidade da Polícia Militar e eu estou elogiando esse pessoal. Eu não preciso de ninguém me empurrar, dizer o que eu tenho de falar. Eu falo o que eu vejo. O que está escrito aqui. E eu falo com documento, com prova. Outra coisa, eu também, graças a Deus, eu estou elogiando também a nossa jornalista, a Lívia,
Graças a Deus, nós temos aqui uma jornalista de competência, de qualidade e honesta, e ela faz o trabalho dela com competência, com honestidade, um trabalho sério e honesto. Meus parabéns, apresentadora, jornalista Lívia, a minha... Eu sou Lívia, né? Então, jornalista competente do programa Assembleia Popular. Meus parabéns, eu espero que você continue nesse programa e não saia daqui tão rápido assim, tá? Se sair daqui, eu vou reclamar, eu vou para cima de qualquer um. Eu não brinco com nada, não. O meu negócio é muito sério. Outra coisa, eu tenho diversas coisas para me falar, eu vou falando uma de cada vez. Aqui, graças a Deus, um ministro lá de Brasília mandou aqui um texto para mim. Ministro, também disse que as pessoas devem poder se expressar sem censura e sem ter medo de suas palavras privadas, exposta de maneira indevida. Segundo o magistrado, a liberdade de expressão não é apenas uma demissão, é um direito, é o direito individual, sem liberdade de expressão e de opinião. E não há democracia. Precisamos ser democrata e falar a verdade. E o que a gente falar tem que ser honesto. E o pessoal de Brasília tem que respeitar os brasileiros, as leis, os magistrados e outras pessoas que realmente merecem o seu devido respeito. Eu tenho muita coisa para falar, mas o meu tempo aqui é pouco. Graças a Deus, falei da polícia, falei da nossa jornalista, falei do ministro de Brasília, né, já falei dos policiais. Agora, eu preciso também falar do desembargador, graças a Deus, o desembargador João Augusto Garcia. Sua Excelência, senhor desembargador, meus parabéns pelo seu trabalho, pela sua competência, pela sua honestidade. Meus parabéns, desembargador. O senhor mandou prender o pudim de cachaça. Quem está falando sou eu. Quem está falando sou eu. Eu não preciso de ninguém me ajudar. A Assembleia Legislativa não tem nada a ver com que eu falo com documento e com prova. Aqui não é fofoca, não é calúnia, não é difamação, não. Graças a Deus, o pudim de cachaça, ele está preso, está preso na penitenciária, mas até agora ele não foi julgado. O crime não colocou nas costas dele, mas ele tem que ser responsabilizado pela matança que ele fez. Ele matou 3 pessoas com rabo cheio de cachaça, pudim de cachaça. Tem outro também, está aqui, ó, o nome dele, está aqui o documento. O nome dele é Igor Ferreira Salceda, investigado pela morte do entregador, o Pedro Caíque, que ele perseguiu o rapaz até passar com a Porsche em cima dele. Esse bandido criminoso precisa ser preso o resto da vida dele, porque ele fez com a maior maldade. E a família desse rapaz, onde é que nós estamos? Pouca vergonha. Agora eu estou falando, tem mais coisa para falar, mas meu tempo é pouco. Agora eu estou falando. Eu tenho nojo da justiça do Brasil. Eu tenho nojo da justiça do Brasil. Justiça podre, burra, mentirosa, entendeu? A gente não tem o direito de falar, de cobrar os nossos direitos, porque muitas autoridades não deixam. E eu não vou parar. Muito obrigado e boa tarde. Agradecemos a participação do senhor Lívio Carlos da Silva na Assembleia Popular e convidamos agora à tribuna para a fala de 7 minutos Levindo Rodrigues de Medeiros Neto, que é mestre terapeuta. Com você, Levindo. Opa, muito boa tarde a todos presentes da TV Alesp. Agradeço a apresentação da mesa, a jornalista Lívia, e quero falar com vocês aqui hoje sobre a situação política atual do Brasil, que tem a ver, sim, lógico, com a Assembleia Legislativa de São Paulo, os municípios de São Paulo, prefeituras e câmaras municipais de São Paulo e também de todo o Brasil. Eu vou ler aqui uma carta que eu redimi sobre a minha responsabilidade.
Carta aberta aos comandantes das Forças Armadas. Salvem o Brasil e a República. Ilustríssimos senhores, General de Exército Tomás Miguel Miné Ribeiro Paiva, comandante do Exército. Almirante de Esquadra Marcos Sampaio Olsen, comandante da Marinha. Também ao Tenente Brigadeiro Marcelo Quentes Damasceno, comandante da Aeronáutica. Almirante de Esquadra Renato Rodrigues Aguiar de Freire, chefe do Estado-Maior, Conjunto das Forças Armadas. Prezados senhores, ministros do STF, corrompidos e dominados por forças ideológicas e econômicas, estranhas e antagônicas aos reais valores morais e cristãos da maioria do povo brasileiro. Conseguiram, através de malabarismos jurídicos e rasgando a Constituição, que deveriam proteger, tirar um condenado da cadeia e, fraudando as eleições, o elegeram presidente do Brasil. Com esse ato criminoso, colocaram a existência da República em perigo. E isso é um crime de lesa à pátria e traição ao povo brasileiro, um crime que será punido. Conforme previsto no artigo da Constituição Federal de 1988, as Forças Armadas constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica destinam-se à defesa da pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem. Desta forma, e com o total aval do povo brasileiro, que foi nas ruas e nas portas de quartéis, aos milhões, as Forças Armadas têm o dever e a obrigação constitucional de garantir a integridade, a harmonia, a existência dos poderes constitucionais. E aqui, o STF, a máxima corte jurídica do Brasil, e um dos três poderes da República, está em risco, pois dominada por juízes e ministros imorais e corruptos, que agora, desmoralizados e ridicularizados pelo povo, e sem nenhuma autoridade moral, se mostram incompatíveis com a importância dos cargos que ocupam. Estão colocando a própria República e a harmonia entre os três poderes em risco e dando passos para jogar o povo brasileiro numa guerra fratricida. Nossas gloriosas Forças Armadas não podem mais esperar, tem que agir urgentemente na proteção do povo brasileiro e tem que cumprir seu dever constitucional. O que eu quero dizer aqui é que, infelizmente, a classe política joga a população um contra o outro, é esquerda ou direita. Isso não pode acontecer num país laico, num país rico, que tem todas as condições para ser a melhor potência do mundo. Creio ser desnecessário ressaltar que, não cumprindo sua missão constitucional na defesa do Brasil e do povo brasileiro, os senhores comandantes de nossa gloriosa Forças Armadas estão e estarão incorrendo e são e serão enquadrados no qual diz a lei da Constituição Federal e o Código Militar. Prevaricação. A prevaricação de militares das nossas Forças Armadas é crime previsto no artigo 319 do Código Penal Militar. O ato de retardar ou deixar de praticar indevidamente um ato de ofício ou praticá-lo contra a lei, para satisfazer interesse ou sentimento pessoal, é punido com detenção de 6 meses a 2 anos de cadeia. Artigo 319 do Código Penal Militar. O que é crime? É a conduta de um militar que, no exercício da sua função pública, retarda ou deixa de praticar um ato de ofício ou prática de forma indevida,
com a finalidade de satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Elementos: crime funcional próprio, só pode ser cometido por um militar em serviço. Dolo, requer a intenção consciente do militar de cometer o ato, seja por ação prática ou praticar o ato contra a lei, né? Ou omissão. Resumo da minha palavra aqui, que tem muita coisa para ser falada, não vai dar tempo, né? Então, eu vou resumir. Confiando na lucidez e senso de dever a ser cumprido de nossas autoridades militares, junto ao povo brasileiro, nesta hora gravíssima para a nação e para a pátria, na beira de um abismo, aguardamos vossas decisões. Reservista do Exército Brasileiro, Levindo Rodrigues de Medeiros Neto, mestre de capoeira, jornalista profissional, MTB 96183 São Paulo, mestre terapeuta. Obrigado. Agradecemos a presença do senhor Levindo Rodrigues de Medeiros Neto pela participação aqui na Assembleia Popular, transmitida pela Rede Alesp, e convidamos agora à tribuna o senhor José Roberto Alves da Silva, que é educador, e assim como os demais oradores inscritos, o senhor tem 7 minutos de fala. Fique à vontade. Oi, gente. Nós estamos, hoje, com a alma lavada. Vamos desejar vida longa aos condenados golpistas que tentaram tomar o poder de uma eleição que não foi fraudada. Os golpistas têm mais de 20 anos de cadeia. E eu quero vida longa a eles para cumprirem, principalmente o seu chefe. A corrupção no governo anterior era escondida. Hoje, a Polícia Federal definiu e deu instrumento ao Supremo para condená-los a mais de 20 anos de cadeia. Hoje está aparecendo. INSS fraudaram e cobraram tarifas mensais de aposentados idosos ao custo de 7 bilhões. E hoje o cofre brasileiro é que está devolvendo. Aí dizem, mas apareceu agora, porque agora a Polícia Federal tem autonomia para investigar. Não era mais assim anteriormente. O mercado financeiro é dito que é gerenciado por capitalistas que estão lá na Faria Lima. São os novos fascistas, não patriotas, detentores de uma dívida caduca e odiosa, que foi criada através do governo do Sr. FHC, renovada. Ela era já caduca, como já disse. Temos agora um grande problema com a divisão da verba orçamentária. Sequestraram o poder do executivo de distribuir o orçamento. Há mais de 90 deputados que estão para ir para a barra da justiça para justificar onde esse dinheiro foi. Agora tem uma questão de um banco chamado Banco Master. O tamanho do rombo é 12 bilhões, que é fraudado de título podre, que tentou ser negociado com o BRB, que é o Banco de Brasília, cujo governador é o seu Ibanez, e que deu carta branca para fazer essa falcatrua. Agora, nós temos aqui,
em São Paulo e aqui na capital, uma coisa semelhante, que guardada a correção, também é desse tamanho. Sabe quem é? Um tal de Maluf. Ele editou 7 bilhões de precatório falso. Hoje, ele está com 94 anos, numa cadeira de rodas, já conseguimos condená-lo a pagar 20 milhões, e ele é o exemplo, e mau exemplo, do que é um governante. E nós temos aí uma tal de Rádio Bandeirantes, Grupo Bandeirantes, que fez uma pesquisa e diz que ele foi o melhor prefeito daqui. Não, é o pior. Roubou dinheiro da educação, da saúde e da grande maioria das pessoas para serem atendidas nos postos. Nós temos que vamos dizer assim, serem benfazejos pela justiça divina, para que nós tenhamos condição de ter nossa infância e juventude com escola, com projetos sociais, projetos culturais, e esse dinheiro não vem à tona porque nós pagamos 500 bilhões de juros por ano para uma dívida que é caduca e odiosa. E nós temos na Constituição um artigo que diz que é para fazer uma auditoria nessa dívida, para saber quem é que foi o credor e os construtores dessa dívida. Não é feito. Por que não é feito? Porque o grande mercado internacional quer deixar o Brasil de joelhos para que ele não galgue as posições mais altas do cenário mundial, onde o nosso presidente hoje resgatou tudo que foi possível. E nós teremos condições de recuperar tudo isso. Mas nós temos que, o ano que vem, atentarmos que nós teremos uma eleição difícil e nós temos que garantir que ela seja democrática. E, felizmente, muitos fascistas não chegarão nem à candidatura, tal como o governador Mequetrefe desse estado. Muito obrigado. Agradecemos a participação do senhor José Roberto Alves da Silva e convidamos agora o senhor Agostinho da Paixão Miranda, vendedor, à tribuna para a sua fala de 7 minutos. Fique à vontade, senhor Agostinho. Hoje eu vou modificar um pouco o meu tema. Na semana passada, a primeira-ministra do Japão, Sanai Takahashi, acusou a China de querer invadir a China. Você não entendeu, né? Eu vou explicar. O governo nazifascista do Japão, tendo como premier Sanai Takahashi, acusou a China de querer invadir a ilha chinesa de Formosa. É importante o mundo compreender que o retorno da ilha de Formosa, que alguns chamam de Taiwan, à China, é parte fundamental da ordem internacional do pós-guerra. Pelo que eu sei, a doutrina Monroe foi criada para subjugar a América do Norte, foi a América Central e foi criada também para subjugar a América Latina. Porém, estão utilizando a doutrina Monroe para subjugar a Ásia. A democracia dos canhões que querem impor a China. Querem impor a China a democracia dos canhões. Eu pergunto, se na democracia
o direito histórico deve se curvar à força das armas? Será que a democracia é a melhor forma de governo? Os países imperialistas, depois de colonizar a mãe África, agora querem colonizar a China e a Rússia. Eu não sei se você sabe, mas existe um projeto de países imperialistas que querem desmembrar a Rússia e transformá-la em 17 países vassalos. Como eu estava falando, o governo nazifascista do Japão, na Segunda Guerra Mundial, se uniu aos nazistas e se uniu também aos fascistas para dominar o mundo. Os japoneses superaram os nazistas em termos de atrocidades e bestialidades. Os nazistas perseguiam, matavam, torturavam minorias, judeus, ciganos, negros, homossexuais. Os japoneses torturavam, matavam todos que não fossem japoneses. O Japão invadiu a China, a Manchúria, e massacrou os chineses. O massacre de Nanquim, onde mais de 300 mil chineses foram torturados e massacrados pelo exército chinês, foi um dos atos mais bestiais da história da humanidade. Mais de 300 mil chineses assassinados, a maioria com armas brancas. Milhares de mulheres chinesas foram estupradas. Chinesas grávidas tiveram o seu feto arrancado do ventre, a golpe de espada e facões. Houve centenas de casos de canibalismo. É isso mesmo que vocês estão ouvindo. O canibalismo do exército japonês. Além de matar os chineses, eles comiam os chineses. Em Nanquim, o exército japonês praticou uma das piores atrocidades da humanidade. E é esse governo nazifascista que acusa a China e ameaça novamente com a força das armas. O exército japonês transformou milhares de mulheres chinesas em prostitutas. E na invasão à Coreia, o exército japonês transformou milhares de coreanas também em prostitutas. As famosas mulheres de conforto, o esquadrão de prazer do Japão. A invasão do Japão, de invasão, o Japão entende muito bem. O Japão tem um santuário dedicado a alguns criminosos de guerra, o santuário Yasukuni. A primeira-ministra do Japão, Sanai Takashi, que é nazifascista, visita constantemente esse santuário. O Japão pretende ter uma cadeira permanente no Conselho de Segurança da ONU, apesar de todas as atrocidades e bestialidades que ele cometeu na Segunda Grande Guerra Mundial. Agora quero mudar um pouco do tema. Na semana passada, na Escola Municipal de Ensino Infantil EMEI, Zona Oeste, policiais invadem para intimidar educadores por causa de atividades sobre mitologia dos orixás na cultura afro-brasileira. Eu quero deixar a minha solidariedade a esse pai evangélico, sargento da Polícia Militar. Ele errou, porém, a diretora da escola, Aline Aparecida, errou bem mais. Nós não devemos misturar o combate ao racismo com a defesa de religiões de matrizes africanas. Ao fazer isso, estamos sendo desonestos intelectualmente, utilizando de sofisma para, de maneira ardilosa, defender a nossa religião. A mitologia grega é ensinada nas escolas porque o sentimento e o ensinamento religioso que ela trazia está morto, não existe mais. Ao contrário da mitologia dos orixás africanos. O sentimento e o ensinamento religioso da mitologia dos orixás africanos está vivo e é ensinado por religiões de matrizes africanas. A liberdade de uma pessoa termina onde começa a da outra. Eu espero que a Corregedoria da Polícia Militar não puna esses policiais militares. Chame esses policiais militares apenas para conversar. Oriente eles, houve um erro da parte deles, mas quem errou mais foi a diretora da escola. A propósito, eu sou gnóstico, nós respeitamos todas as religiões. Eu me sinto bastante à vontade para falar sobre as religiões de origem de matrizes africanas, porque teve uma certa época da minha vida que durante 2 anos e meio eu pratiquei Umbanda. E eu não vi nada de errado na Umbanda. Mas tanto no espiritismo como na Umbanda, como nas religiões de matrizes africanas,
Ali não desce espírito, não desce alma, não desce nada. A única coisa que eles incorporam são os agregados psicológicos dos falecidos e seres da ultratumba, seres de dimensões inferiores. São coisas realmente negativas. Eu me sinto bastante à vontade para falar sobre isso, porque a gnose efetuada de maneira equivocada é muito pior do que qualquer outra religião. Já foi dito que onde a luz brilha com maior intensidade, as trevas são mais espessas. Se na gnose a luz brilha com maior intensidade, na gnose o mal é muito maior. Muito obrigado. Agradecemos a participação do senhor Agostinho da Paixão Miranda na Assembleia Popular transmitida pela Rede Alesp e convidamos agora o senhor Fernando Pereira, que é profissional da capoeira, à tribuna para sua fala de 7 minutos. A fala está com o senhor Fernando Pereira. Fique à vontade. Uma boa tarde a todos. Eu sou o mestre Fernandão, pratico capoeira há 45 anos. Aqui iniciei a capoeira em São Paulo, pela Associação de Capoeira Netos de Amaralina, que fica na região de São Miguel Paulista, né? São Paulo. Aos cuidados do senhor Mestre Trindade, né? O que eu tenho a dizer, gente, agora, a capoeira cresceu muito, né? E o mestre terapeuta está com um projeto aqui para colocar capoeira nas escolas. E a gente precisa do apoio do governador, né? Para a gente colocar essa capoeira nas escolas. São Paulo são 645 municípios, né? Então, alguns municípios já existe capoeira nas escolas, né? Mas são poucos, né? Vamos falar aí de 0,5%, né? Então, é muito pouco no estado de São Paulo, em 645 municípios, né? Então, estou aqui com o mestre terapeuta, dando um apoio para ele nesse projeto, né, que vai ser levado ante o governador. E eu creio que desse ano ante o outro, eu acredito que seja aprovado, né? A gente tem essa fé em Deus, né, que Deus vai abençoar, que vai ser aprovado. Agora, eu gostaria também de convidar a todos os mestres da capoeira de São Paulo, dos 645 municípios, para estar aqui com a gente, né? Toda quarta-feira, da meio-dia até a 1h, né? Aqui na Lesp, né? Então, aqui é a Assembleia Legislativa, né? É bem conhecido aqui na região do Ibirapuera. E o que eu continuo falando, os mestres vêm para cá, professores, mestres, ante alunos, né? Para participar desse projeto do mestre terapeuta, que eu estou dando um grande apoio para ele, e também estou fazendo aquilo que eu gosto, né? Que é a capoeira, administrar. Porque a capoeira se divide, né? Então, tem a parte administrativa e tem a parte técnica, né? Para você transmitir a arte para os alunos, né? De todas as idades, crianças, adolescentes, pessoas de terceira idade, né? Tem muita gente treinando capoeira, porque no mundo hoje, a gente come as comidas industrializadas, né? Comida industrializada. Então, por isso que hoje tem que existir muitas academias, né? E o pessoal procura muito capoeira, né? Aqui no Brasil e no mundo, né?
A capoeira está no mundo todo, né? Tem grupos de capoeira que já estão em mais de 120 países, né? Então, o mestre terapeuta é um cara muito conhecido, né? É jornalista, tem um grande conhecimento, né? É ativista também. E estou com ele aqui, apoiando ele nesse projeto. E, graças a Deus, está indo bem. Fora isso, eu queria homenagear aqui um amigo meu, mestre Souza, que veio em São Paulo, dar um apoio para a capoeira paulista, né? O mestre Souza do Rio de Janeiro. E também o mestre Bob de Mato Grosso e também o contramestre Tefim, né? De Mato Grosso também. É um estado que eles trabalham com grãos, né? Existem muitas fazendas lá, é totalmente diferente de São Paulo. E também eu gostaria de falar também para vocês que estou fazendo agora 45 anos de capoeira. Logo, logo vou estar fazendo um evento ali no Mercadão Municipal, né? E convido a todos que estão aqui e também convido a todos os mestres do mundo todo, né? As nossas rodas de capoeira lá têm sido um sucesso, né? E lá também existe muitas escolas, faculdade, né? Grêmios, clubes que precisa colocar capoeira, né? Alguns já têm, né? Outros não, né? Então a gente está nessa luta. Estou aí com um companheiro que é o mestre terapeuta, dando um apoio nesse projeto do mestre terapeuta, né? Porque ele é uma pessoa que tem uma grande capacidade. Agora mesmo, em agosto, o mestre terapeuta fez na Paulista. Convidou de vários pontos do Brasil, capoeirista, mestre, professores, contramestre e alunos, né? Ele fez um grande evento na Paulista, que foi dia 3 de agosto. A gente estava comemorando o Dia da Capoeira, né? Então, ele é uma pessoa que tem uma grande capacidade, né? Ele é uma pessoa humilde, uma pessoa que tem entendimento, tem sabedoria, boa conduta, tem uma educação, né? E é por isso que eu estou com o mestre terapeuta, né? Vou estar apoiando o projeto dele. Obrigado, uma boa tarde. Agradecemos a participação do senhor Fernando Pereira e convidamos agora à tribuna a senhora Lúcia Cristina, que é advogada, jornalista e professora, e assim como os demais oradores inscritos, a senhora tem um tempo de fala de 7 minutos. Fique à vontade. A todos vocês que nos assistem pela TV Alesp, o comentário de hoje. Inicialmente, cumprimento todos os participantes do programa Assembleia Popular e cumprimento a jornalista apresentadora. No ano passado, 2024, e nesse ano, 2025, participei de 3 audiências públicas realizadas pela Câmara Municipal e pela Alesp. No ano passado, a audiência pública foi realizada pela vereadora Luana do Prado. Teve o pedido da expansão da linha de ônibus no setor, lá para a região do Grajaú. E naquela audiência pública, comentei a campanha anual Não Se Perca. Nesse ano, participei da audiência pública na Câmara Municipal a pedido da vereadora Renata Falzoni, onde foi tratado o tema dos parques públicos e as atividades desenvolvidas naqueles parques e suas finalidades, reiterando o pedido da campanha Não Se Perca.
sempre mantendo o pedido do aplicativo, de agentes de trânsito, enfim, atendendo às exigências da via mobilidade, incentivando a população a deixar o carro em casa e utilizar o transporte para ir à escola e todos os serviços públicos existentes gratuitos, disponíveis pela Prefeitura e pelo Estado à população. Portanto, reitero ter participado dessas 3 audiências públicas pelo município e Estado de São Paulo, aqui na Lesp, a pedido do deputado estadual Luiz Cláudio Marcolino, tendo a excelente iniciativa de escolher o Dia Mundial do Coração, das doenças coronárias, do tratamento de prevenção das doenças do coração, para, então, reiterar todos esses pedidos formulados desde o ano passado, 2024 e 2025, presencialmente em audiências públicas, pedindo a campanha anual Não Se Perca, fiscalização da Lei da Habitação e a construção no Hospital do Tratamento da especialidade da endocrinologia. São os nossos hormônios a serem tratados. E isso pleiteia sempre, o objetivo é pleitear a melhoria da vida cotidiana da população de São Paulo. Mais facilidade na locomoção, menos utilização dos veículos, menos trânsito, menos custo ao deslocamento, atendendo os requisitos da via mobilidade, colocando à disposição da Alesp a fiscalização da Lei da Habitação e a construção de um hospital específico do tratamento da endocrinologia. Todos esses 3 assuntos a serem colocados em pauta, em votação, para então serem estudados e votados. Eu espero que eles tenham uma votação favorável e sejam aprovados para que então possam ser implantados esses 3 benefícios, essas 3 melhorias a toda a população do Estado de São Paulo. São situações favoráveis que vêm atendendo a necessidade premente tanto da via mobilidade quanto da saúde e da habitação, de fatos relatados aqui, constatados, jornalismo de fato constatou as situações que vêm ocorrendo pela habitação, mau uso, uso abusivo da Lei da Habitação, o transporte excessivamente sobrecarregado pelo trânsito, pelo grande número de automóveis existentes no trânsito, e o hospital de endocrinologia, que nós não temos essa especialidade específica aqui no Estado de São Paulo a ser tratada não só nossa saúde, mas também os nossos hormônios. Então, todas essas situações, essas 3 situações, foram argumentadas aqui desde o ano de 2023, 2024, iniciei a participação pelas audiências públicas, 2025, reiterei os pedidos de todos formulados desde a data de 2023. Tem um biênio pedindo esses 3 aspectos a serem colocados em pauta e em votação, esperando que eles sejam aprovados pelos deputados, pelas deputadas estaduais aqui do Estado de São Paulo, que, então, vem enfatizando, vem simpatizando com esses pedidos formulados e entendem, então, serem procedentes para serem votados e, posteriormente, implantados. Obrigada.
Agradecemos a fala da senhora Lúcia Cristina e chamamos agora à tribuna para a fala de 7 minutos Juliana Gracioli, que é assistente jurídica. Fique à vontade, senhora Juliana. Cumprimento a banca jornalística, né, a banca. Ela dizendo aqui de Ribeirão Preto, né? De repente pode ser uma prima minha que está lá, porque minha família foi das primeiras de Ribeirão Preto, Cajuru e Cáceres do Coqueiro, né? Aliás, a minha família, Manjucato, como eu já disse que eu sou descendente italiana, legítima, votei até na volta, né? Ritorna, no círculo italiano, né? Com o meu falecido marido. A minha família, inclusive, trouxe a primeira Santa Rita de Cássia do Brasil. A primeira igreja Santa Rita de Cássia, que se conhece, pelo menos que eu saiba, é da minha família. Minha família construiu nas terras de Poços de Santa Rita de Cássia dos Coqueiros, né? A cidade de Cássia dos Coqueiros é a cidade de Santa Rita de Cássia. E nós construímos uma igreja desde 1898, oficial pelo Vaticano. E como filha de devoto de Santa Rita de Cássia, vamos lá. Minha filha continua desaparecida. Fui na Associação da Polícia Internacional. Esse é o novo calendário este ano. Lembrando que a IPA, Associação da Polícia Internacional, né, tem como o início exatamente na Inglaterra, com a rainha Elizabeth, né, como a rainha, por policiais da Scotland Yard, da Royal Scotland Yard. Tivemos aqui o príncipe William, né, que também tem envolvimento com a Interpol. Estamos solicitando, por favor, ao príncipe William, que, por favor, intermedie, porque a polícia está tomada pelo narcotráfico, virou narcoestado. Hoje eu tenho medo até se haver dentro das áreas de religiões, as mais tradicionais, o narco, o que eu tenho certeza. Né? Outra coisa também, peço ao Santo Padre, Papa Leão XIV, se Marielle Franco, ao falecer, Marielle Franco foi pedir ajuda ao Santo Padre, por que eu não vou pedir, como advogada da Igreja Católica, que trabalhei por mais de 15 anos, como advogada da Igreja Católica, e tenho provas. Está na EPTV, desde a década de 2000, 3, 4, em 2 situações, filmada como advogada da Igreja Católica, no Vale do Paraíba. Devidamente registrada pela CNB, Conselho Nacional de Bispos Brasileiros. Eu queria dizer ao Conselho Nacional dos Bispos Brasileiros que eu não recebi de nenhum parlamentar aqui nenhuma ajuda, a não ser a solicitação que entrasse em contato com a Falcoaria, Dom José Francisco Falcão Monteiro de Barros. Até agora, nenhum parlamentar católico que se diz, ou de nenhum membro da prelazia, dizendo que me ajudaria. Qualquer prelazia. São poucos que eu tenho recebido realmente ajuda, e por fora que eu sei que realmente creem na minha palavra, e eu creio nessas pessoas. Eu sei quem me ajuda e sei quem não, e quem covardemente puxa o tapete. Eu queria dizer que puxar o tapete de uma mulher vulnerável, né, com uma filha desaparecida, e com, né, academia de polícia porca que nós temos, difícil não reclamar, não é mesmo? Porque muita coisa não vai. Mas, retornando a coisas que eu disse anteriormente, sobre a linha branca de imóveis, o presidente Xi Jinping esteve aqui, porque, quem não sabe, Campinas é o maior polo tecnológico do Brasil, hoje, da América Latina. E o presidente Xi Jinping veio até para financiar, porque a China não é qualquer país, né? Uma população de 1 bilhão, 350 milhões, antes da lei de querer aumentar a população, né, de poder aumentar a população, incentivada pelo presidente Xi Jinping. Veja o tamanho da China, né? E a potência tecnológica nos computadores. Pois os móveis
eletrodoméstico aplicado à IA, né, inteligência artificial, que conversam, poderiam principalmente impedir a violência contra a mulher estarrecedoramente criado. O presidente Xi Jinping veio exatamente para levantar o financiamento tecnológico, tanto que a Unicamp queria o Boson de Higgs, financiado pelo Papa Francisco, dando tecnologia e inovação. Olha a potência da tecnologia que estava para acontecer no Brasil com financiamento da China. Hoje, é necessário entender que a violência é tão grande que se uma geladeira está ali com IA, né, porque é apenas um chip de um celular, um chip, você pode estar conversando com um WGPT, W de Windows, Windows GPT. Você conversaria, sofrendo uma violência, você pode simplesmente falar com a geladeira, dar o alerta, a geladeira aciona a polícia. O forno micro-ondas, a violência da criança, todos os crimes seriam pautados e impedidos. Infelizmente, fomos impedidos. Queria dizer também que, infelizmente, nem no caso das pessoas desaparecidas eu tive apoio. É muito complicado falar em parlamento, dizerem as homenagens, principalmente ao final de semana, porém não se fazerem. Queria dizer também que, com relação à segurança, não preciso falar o que acontece, a corrupção. Né? Tem uma frase maravilhosa que diz, né? Não acordem uma nação adormecida, deixe seu povo pensar que estão sonhando, estão vivendo em plena dignidade. Nós participamos das primeiras manifestações desse país, colocamos mais de 1 milhão de pessoas nas ruas. Eu sou advogado de movimentos sociais, advogado da Igreja Católica, qual fui, e posso provar, pois meu nome está nos anais. Agradecemos a participação da senhora Juliana Gracioli. Chamamos agora o último orador inscrito à tribuna, Allan Kardec, que é palestrante espírita, para a fala de 7 minutos. Fique à vontade, senhor Allan Kardec. Novamente estou aqui na TV Alesp para fazer as minhas manifestações e, de acordo com a Constituição, o que eu vou expressar aqui é legítimo e é democrático. Quero fazer aqui a manifestação para o STF, aos senhores ministros, particularmente a senhora ministra Carmen Lúcia. O senhor Jair Bolsonaro, ex-presidente, ele é inocente. Vós não conhecem o espiritismo? A corte deveria estudar os conhecimentos espiritual para saber, compreender o que realmente aconteceu, que vocês alegam que é golpe. No último ano do exercício do ex-presidente, muitas coisas estavam acontecendo, mas, infelizmente, chegou ao conhecimento do ex-presidente no final do mandato. E ele falou, agora que vocês me traz tudo isso, agora eu estou no fim para sair. E aí todo mundo decidiu, senhor presidente, tem que continuar. Ele disse, só se eu ganhar a eleição. Mas e os problemas? Os problemas vão depender depois da eleição. E aconteceu, o senhor presidente, o ex-Jair Bolsonaro, ele é inocente. Tudo o que ele fez em razão do seu sentimento democrático, amor à nação, amor ao povo, porque muita coisa estava acontecendo e acontece ainda hoje. Só que, qual a solução? Educação com espiritualidade. Mas o presidente disse, eu não posso fazer nada se eu perder, mas nós temos que continuar. O presidente, no silêncio, tomou atitude. Simplesmente saiu. O fato dele ir embora, não entregar a faixa, por quê? Porque ele sabia o que ia acontecer. A corte, senhores ministros, deveria analisar, porque
os julgamentos altos foi injusto. O presidente, ele é inocente. Tudo que ele fez em razão. E olha, o golpe foi no dia 8. Dia 8, o presidente não era mais presidente. Ele já estava fora do Brasil. Quem era presidente? É o atual. E o atual, no dia 1º, quando ele viu aquele agrupamento lá, deveria ter dispersado. O presidente, o Jair Bolsonaro, simplesmente, ele não queria ficar, porque se ele continuasse, senhores, raciocinem-se, se ele continuasse ali, no dia 31 até a meia-noite, ele ia ser obrigado a permanecer. E aquele acampamento do Exército era para dar o apoio na permanência dele, quando ele fosse assinar um decreto dizendo para o povo: não reconheço a urna, continuarei em razão dos problemas que estão ocorrendo, porque os problemas que estão acontecendo são gravíssimos. E aí ele resolveu sair. Olha só, a atitude, a virtude, a atitude nobre, ele decidiu sair, porque se ele permanecesse, senhores, simplesmente ele era obrigado a fazer o decreto, e aquele grupo do Exército, tudo estava ali para dar o apoio a ele. E aí sim poderia chamar de golpe, porque o que aconteceu foi um ato de vandalismo. Olha aí, eu vi as imagens e vi um ato de vandalismo e inspiração pelas entidades das trevas. Por isso que tem que ter a educação espiritual, porque o que aconteceu no dia 8 não foi golpe, senhores. Não foi golpe. E o presidente salvou milhões. Milhões. Sabe como? Não apoiou as restrições, não decretou lockdown. O povo tem que acordar, raciocinar, porque se não fosse a atitude do presidente, nós teríamos tido uma montanha de desencarne e o colapso, a catástrofe na economia. O presidente simplesmente lamentou, ficou no seu canto, e aí tudo ocorreu, o terror. E o que aconteceu, senhor? Olhe lá atrás, o senhor Jair Bolsonaro é inocente, ele foi realmente, provou o seu patriotismo pelo amor à nação brasileira. Se ele tivesse ficado, senhores, teria havido um conflito, quase perto de uma guerra civil, porque os problemas eram obrigados, na hora que ele ficasse até o dia 31, meia-noite, ele teria que decretar. Estava ali o acampamento militar para dar o apoio a ele. Aí sim seria golpe, porque golpe se dá com forças militares, senhores. A corte, senhores ministros, deve refletir e olhe lá no exercício do mandato do ex-presidente. Analise. Não foi golpe. Ali foi um ato de vandalismo que merece punição do ato de vandalismo, que é o quê? Sim, pagar o prejuízo. Ali foi danos públicos. Isso que ocorreu. O presidente ele fez a melhor coisa, sair no dia 31, foi embora. Infelizmente, ele queria ficar, sim, passar a faixa para o Lula, mas foi melhor ele sair, senão ia acontecer, porque ninguém sabe o que acontecia, e ainda, senhores ministros, vós não sabem o que está acontecendo no país, são coisas gravíssimas, e eu estou à disposição para ir na mesa, na tribuna, prestar os esclarecimentos em forma de palestra, nos detalhes minuciosos, para todos acordarem, conscientizarem e ver que o problema que está acontecendo no país é grave e requer imediatamente uma atitude. Do jeito que está, só vai piorar. Senhores ministros, senhora Carmen Lúcia, eu te admiro, eu te admiro bastante. Revogue seu voto e saia em defesa da verdade. E a religião espírita está aqui para ajudar. E eu, à disposição para palestrar nos detalhes minuciosos, para todos entenderem. Muita paz.
Agradecemos a fala do senhor Allan Kardec Lopes da Silva e com a participação de todos os oradores inscritos, chegamos ao final de mais um programa. Lembramos que a Assembleia Popular é gravada sempre às quartas-feiras, das 12 às 13 horas da tarde, com veiculação às 21 horas e com reprise aos sábados às 10 da manhã. Agradecemos a todos os participantes e aos espectadores também pela audiência. Rede Alesp a serviço do cidadão. O trabalho do Parlamento Paulista ao seu alcance.